Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar do primeiro amor. Quem se lembra quando você conheceu o Senhor Jesus pela primeira vez? Quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho? Quando nós ouvimos falar sobre o nosso Senhor e Salvador que morreu por nós? Amém? E nós então tivemos aquele amor maravilhoso por Jesus e o decorrer da nossa vida, para que nós também venhamos a fazer uma análise para ver se esse amor aumentou, diminuiu, se aqueceu ou esfriou. Amém? As escrituras de hoje nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Amém? Que diz assim: nós vamos falar sobre Ezequias, o rei Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? Diz assim no primeiro versículo de 2 Reis 18. No terceiro ano do rei Oséias, filho de Alá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso, e ela era chamada de Neusta. Amém, amados? Então, amados, quando nós conhecemos o Senhor Jesus pela primeira vez e o Senhor Jesus passou a ser o nosso primeiro amor, a primeira coisa que o cristão faz é tirar toda a idolatria do seu coração. Tudo aquilo que ele aprendeu errado, que ensinaram ele de maneira errada, ele vai e retira tudo do seu coração. Amém? Então Ezequias, ele cresceu numa família idólatra. O pai dele era idólatra. O pai dele tinha suas imagens de escultura, tinha os seus postes ídolos. Mas quando o Senhor deu a oportunidade de ele reinar, de ele se tornar rei, a primeira coisa que ele fez foi remover toda a idolatria. E assim, amados, é nós. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus passa a ser a primícia da nossa vida, o primeiro amor, a primeira coisa que nós fazemos é tirar toda a idolatria do nosso coração. Às vezes, aquela mãe que amava tanto o filho mais do que a Deus, então ela entende que em primeiro lugar é Deus, depois o filho, em primeiro lugar é Deus, depois o marido, depois as outras coisas dessa terra. Amém? Então, nós realmente tiramos toda a idolatria do nosso coração? Como que está o nosso coração hoje? Será que ainda o Senhor Jesus é o nosso primeiro amor? Será que nós não deixamos nosso coração nos contaminar novamente? Amém? A segunda característica, amados, quando nós conhecemos o Senhor Jesus e estamos no primeiro amor, é essa aqui do versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, e nem antes e nem depois dele. Então, Ezequias tinha realmente uma intimidade com Deus. Ele confiava em Deus. Então, o primeiro amor nos leva a confiar plenamente no Senhor. Quando o cristão ele tem o Senhor Jesus como seu primeiro amor, ele deixa toda a sua confiança no dinheiro, a confiança na política, no país, na economia, e passa a confiar totalmente no Senhor. Amém? Versículo 6 diz assim: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Outra característica do primeiro amor é se apegar a Deus.
com toda a sua força, com todo o seu amor. E não deixar o Senhor por nada. Amém? Ainda que surjam obstáculos, problemas, não deixar o Senhor por nada nessa terra. Então ele não deixou o Senhor e ele obedeceu os mandamentos, a obediência, obedecer o Senhor, assim como diz as Escrituras. Amém? E no 7 diz assim: o Senhor estava com ele, e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter a ele, desde a torre de sentinela até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Então você vê, quando uma pessoa ela se apega a Deus, confia em Deus e Deus se torna a sua primícia, Deus é com ela. Aonde você for, Deus está com você. Amém? Quando o Senhor Jesus, seja bem-vindo, irmã Maria, toda vez que o cristão coloca sua confiança no Senhor, se propõe a obedecer, se propõe a andar em santidade, em arrependimento, para buscar o reino celestial, aonde você for, Deus, ele estará com você. Se você estiver passando por uma dificuldade, Deus está ali com você, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor jogou eles na fornalha, os três foram, mas eles confiaram no Senhor. E de repente, o próprio Senhor Jesus já estava lá no meio da fornalha com eles. Então, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor não nos abandona. Aonde nós estivermos, o Senhor também está conosco. Amém? Então, amados, começou e passou-se 4 anos Ezequias reinando. E o tempo, eu costumo dizer, o tempo é o melhor amigo do homem, mas o tempo também mata o homem. É ou não é verdade? O tempo, ele é bom, por quê? Porque quando você está passando diante de uma aflição, diante de um problema muito sério, você tem uma certeza que aquilo vai passar. Não é verdade? Uma certa ocasião, eu estava no ônibus de passageiro, eu estava passando muito mal, e o ônibus correndo, e eu passando mal. Então eu só pensei em uma coisa, eu preciso aguentar firme, porque o ônibus está correndo 70 por hora e ele vai chegar no destino e eu vou chegar na minha casa. Quando eu descer do ponto, eu corro para minha casa, né? Para tomar alguma coisa. Então, amado, o tempo passa, as aflições passam. Só que o tempo também costuma matar o homem, costuma levar o homem ao esfriamento, à incredulidade, porque nós, quando começamos o primeiro amor, nós tememos a Deus, nós amamos a Deus, mas com o decorrer do tempo, tende-se nós a esfriar novamente, né? Então foi o que aconteceu com Ezequias também. Aqui, no 4º ano do reinado dele, já começou as afrontas. Por quê? Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por afronta. Então vamos ver o que aconteceu com Ezequias. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, no 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, e assim a cidade foi conquistada, no 6º ano do reinado de Ezequias, e no 9º ano do reinado de Osés, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e estabeleceu em Hala, em Gozã, no rio Tabor e na cidade dos Medos. No versículo 12 diz assim: isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouvindo e nem obedecendo. Amém, amados? Então você vê que as afrontas que vêm na nossa vida, as dificuldades, muitas vezes vêm por causa da desobediência. Muitas vezes vêm por causa de nós não prestarmos atenção, não atentar para os mandamentos do Senhor. Porque enquanto nós estamos na obediência,
enquanto nós estamos obedecendo ao Senhor, andando em santidade e arrependimento, então o Senhor, Ele sempre está conosco. Mas quando nós começamos a andar em desobediência, então as coisas começam a acontecer. Amém? Amém. Aí no versículo 13 diz assim: no 14º ano do rei Ezequias, aqui já passou mais 4 anos, né? Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei, em Laques: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exiges. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1,50 toneladas de ouro. Amém? Olha só para você ver como é que as coisas vão mudando, amados. Um homem que confiava no Senhor, que estava lado a lado com o Senhor, de repente se vê querendo negociar com o inimigo. Então é isso que vai acontecendo no decorrer da vida. O mundo tenta negociar com a gente. O mundo chega para nós e fala: não, não é bem assim não. Não, fica tranquilo, Jesus não vai voltar não. Não, fica tranquilo, fica, relaxa, fica em paz. Não, não precisa arrepender não, arrependimento é uma vez só. Não, não precisa ter santidade para entrar no céu não. Quer dizer, o mundo tenta negociar conosco. O mundo tenta querer as nossas riquezas. E qual é a riqueza do cristão? A salvação eterna. A riqueza do cristão é o quê? A santidade, o temor do Senhor. Então vem o inimigo e tenta tirar isso de nós, tenta trocar, tenta barganhar conosco a nossa salvação, a nossa santidade, em troca de coisas mundanas, prometendo que se nós fizer a vontade do inimigo, nós não vamos sofrer as afrontas. Amém? E Amém. então Ezequias fez isso, mas não adiantou nada, porque o rei enganou Ezequias, pegou o ouro, pegou a prata. E o pior de tudo, amados, que o que é o que diz aqui, ó. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e o batente do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Olha para você ver a gravidade. Um homem que não temia o inimigo, de repente fazendo um negócio com o inimigo, barganhando e ainda pegando aquilo que é sagrado, aquilo que não era nem dele e dando para o inimigo. E é assim, amados, que o inimigo faz. Ele quer que você destrói o corpo, o seu corpo, que nem seu é templo do Espírito Santo. Ele quer que você tire o ouro do templo e dê para o inimigo. Qual que é esse ouro? A salvação eterna, a nova Jerusalém celestial, toda aquela bênção que você conquistou. O inimigo quer tirar de você, quer tirar a sua riqueza, a sua cidadania celestial. Ele quer que você seja como ele, renegado, perde a salvação. Então ele tenta negociar. E aqui Ezequias já estava negociando. Então no versículo 30 diz assim: e ele falou, ameaçando ainda Ezequias, né? Depois que Ezequias deu todo o ouro para ele. Aí ele traiu Ezequias e disse assim: ó, não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aí começa, amado, o inimigo querer plantar a dúvida no nosso coração, querer confundir a nossa mente, assim como a serpente fez com Eva, querer barganhar conosco, oferecer o mundo para nós, assim como ele fez com o Senhor Jesus. Olha para você ver, quando o Senhor Jesus esteve aqui, o inimigo pegou o Senhor Jesus, levou no alto pináculo e disse: olha só, olha todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, todo o glamour. Olha, tudo isso aí que você vê é meu, porque me foi dado. E eu dou a quem eu quero. Olha para você ver. Então, o que, que o inimigo faz? Devido à teologia da prosperidade, então o que, que o inimigo faz? Ele oferece prosperidade. Ele fala assim, ó, se você me adorar, eu te dou riqueza para você. É assim que o inimigo engana
a igreja moderna. Não, se você me adorar, eu te dou tudo que você quiser. Você quer carro? Eu te dou. Quer casa? Eu te dou. Aí você fala, como que o cristão adora o diabo? Quando ele está dentro da igreja e ele está andando em pecado. Dentro da igreja, mas está fazendo a vontade do inimigo. Ele está no muro. Uma hora ele é cristão, uma hora ele é mundano, uma hora ele é cristão, uma hora ele é mundano. E assim ele acaba praticando o pecado dentro da igreja. E assim, automaticamente, ele está adorando o diabo. Aí, para o diabo enganar ele, o diabo dá carro, dá casa. Aí ele já cai igual aquele jovem rico lá da parábola de Lázaro. Ele era rico, tinha tudo e achava que era filho de Abraão. Não, eu sou cristão, sou filho de Abraão. Mas no final, Lázaro entrou no seio de Abraão e ele foi lançado no tormento eterno. Então, é esse tipo de engano que o diabo faz na igreja moderna, através da teologia da prosperidade. Amém? Aí no 31 diz assim, uma ameaça do Senaqueribe a Ezequias. Não dê ouvido a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Faça paz comigo, rendam-se. Então cada um de vocês comerá sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a sua própria água. Até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e mel. Escolha a vida e não a morte. Não dê ouvido a Ezequias, pois ele está iludido quando diz: o Senhor nos livrará. Então, olha para você ver a sedução do maligno na vida do cristão. No meio da vida do cristão, quando ele já está há alguns anos na presença de Deus. Então, ele já tenta oferecer para o cristão, para tirar o primeiro amor dele, coisas terrenas. Aqui você vê que, olha para você ver, se o rei, ele não cumpriu a palavra que ele tinha prometido a Ezequias, que se Ezequias desse as pratas e o ouro para ele, ele não iria atacar Ezequias, e depois que ele recebeu o ouro e a prata, ele atacou, você acha que ele ia cumprir isso? Prometendo para o povo que se ele se rendesse, se subjugasse a esse rei, ele ia levar eles para uma terra que manda leite e mel, que tem oliveira, vinho. Olha para você ver. Então é assim que o inimigo faz. Não, não fica nessa igreja não, essa igreja é muito rígida. Vem para cá. Aqui nós estamos na teologia da prosperidade, aqui pode tudo. Aqui você pode trocar de marido, aqui você pode pecar, depois você se arrepende, está tudo certo. Quer dizer, o diabo vem sempre tentando seduzir o cristão a deixar o primeiro amor. Amém? Aí em 2 Reis 19:1, que nós vamos ver até o vídeo, diz assim: ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Aí você vê, quando ele caiu em si e ele viu que não adianta fazer negócio com o maligno, então ele se voltou para o Senhor. Quando ele viu a desgraça que estava vindo sobre ele, quando ele viu as falhas que ele cometeu, ele rasgou as suas vestes e vestiu roupa de luto. Ele enviou o administrador ao palácio de Araquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Aí ele começou novamente, amados, a se arrepender e começou a voltar novamente para Deus, porque ele viu que era somente Deus que podia livrar ele. Amém? Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão, de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem força para fazer nascer. Então ele se humilhou ao Senhor. Ele falou: nós estamos igual aquela mulher que está na hora de dar à luz ao filho, mas não tem força. Olha só para você ver. Sem nenhuma força, sem nenhuma vitalidade. Totalmente na dependência do Senhor. Aí no versículo 5 diz assim: Ezequias orou ao Senhor. Olha para você ver. O que já era para ele ter feito lá atrás, agora que ele vai fazer.
Ele era para ele, assim que Senaqueribe veio contra ele, ele já era, não era para ele nem conversar com esse rei. Já era para ele correr para o templo e orar ao Senhor. Mas ele falhou. Ele tentou negociar. Em outras palavras, amados, no decorrer da vida do cristão, muitas vezes, vem problemas, vem dificuldade. Em vez de ele se apegar ao Senhor, ele já acha que ele é maduro o suficiente. Não, eu já sou cristão há 30 anos, 40 anos, 10 anos, 5 anos. Eu vou resolver o problema. E ele tenta resolver aqueles problemas com as suas próprias mãos. E é aonde há falha. É aonde as coisas não dão certo. É quando nós, em vez de confiar no Senhor, confiamos em nós mesmos, confiamos nas pessoas, confiamos na política, confiamos em tantas outras coisas, no próprio dinheiro, até que tudo acaba, até que nós venhamos a ver que somente o Senhor é Deus. E aí aconteceu. Ezequias então tomou a atitude certa. Ele foi ao templo vestido de pano de saco e orou ao Senhor. Aí olha a oração dele: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dai ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras de Sinaqueribe. Enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas as nações da terra e seus territórios no deserto. Atiraram seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, dá, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então aqui você vê uma atitude correta de um servo de Deus, de uma pessoa que ama a Deus. Então, ele se apegou ao Senhor em oração, rasgou suas vestes, rasgou seu coração. Amém, amados? Então, no versículo 20 já vem a resposta, amados. Porque tudo que nós pedimos, o Senhor, Ele é soberano, misericordioso para nos atender. Mesmo sabendo que nós somos falhos, você vê, ele se falhou, tentou resolver com as suas próprias mãos, mas aqui ele fez o que era certo. Foi até o Senhor. E então o Senhor respondeu a ele. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Amém, amados? E o Senhor então deu um grande livramento, enviou o seu anjo, e um anjo do Senhor matou 140 mil homens que estavam se levantando contra o rei Ezequias e o seu povo. Amém, amados? Então você vê que no decorrer da caminhada cristã, se nós não tomarmos cuidado, amados, o inimigo sempre vai vir contra nós para tentar tirar a nossa coroa, tirar a nossa salvação. Você vê que lá em Apocalipse diz: toma conta da sua coroa. Cuidado para você não perder, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? A sua salvação. E aí, amados, para nós encerrarmos, mais lá no fim da vida de Ezequias, houve outro esfriamento. Porque, igual eu falei para vocês, o tempo vai matando o cristão também, se ele não buscar o avivamento diário, se ele não buscar as coisas de Deus. Amém? Então, já lá na frente, já diz assim, ó. Em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Mais uma vez estava lá Ezequias, amados. Ezequias ficou doente e ele esqueceu do Senhor. Ele esqueceu que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura. Ele quase morreu e mesmo assim não se lembrou de pedir para o Senhor.
Então, amados, os cristãos também chega um ponto da sua vida que ele fica doente, mas ele já não crê mais que o Senhor pode curar. E o inimigo sempre traz à memória da pessoa a seguinte frase: ah, Deus deixou a medicina. Ah, a medicina também é de Deus. Tudo bem, é de Deus. Mas você também tem que confiar em Deus, amém? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé de clamar o sangue do Cordeiro, clamar o sangue de Jesus para você ser curado, para você se recuperar de uma enfermidade. Amém? Porque às vezes tem enfermidades que vêm que é prova, para provar nossa fé, para ver se você realmente ama Deus e confia nele. Então aqui você vê que Ezequias ficou doente, quase morreu e não clamou o Senhor. Esqueceu do Senhor, se acomodou, achou que era apenas uma enfermidade tranquila, que estava tudo bem, que fazia parte da vida, porque a minha idade está chegando. E de repente, o Senhor queria trazer ele de volta ao arrependimento. Então veio essa enfermidade para despertar ele, mas mesmo assim ele quase morreu e não despertou. Então o Senhor decidiu enviar o profeta para dar um susto nele. Então o profeta foi lá e falou: assim diz o Senhor. E Ezequias conhecia o Senhor. Ele sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. E ele falou: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua vida, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Aí ele despertou. Aí ele viu que aquilo ali não era coisa para medicina, que só o Senhor poderia livrá-lo. Amém, amados? Aí, mais uma vez, vai Ezequias ao arrependimento, buscar o Senhor. E aí diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente e ele se arrependeu, porque ele tinha feito tantas coisas que o Senhor agradava, mas no fim da sua vida ele estava longe do Senhor. Ele estava frio, morno, e veio a enfermidade e ele nem sequer lembrou-se de clamar o nome do Senhor. Mas quando o profeta falou: põe a sua vida em ordem que você vai morrer e não vai se recuperar, então ele se arrependeu de estar longe do Senhor. E ele orou ao Senhor e ele se arrependeu amargamente. Amém? E aqui diz: e Ezequias chorou amargamente. Ele se arrependeu. Ele falou: Senhor, quão longe eu estava de ti e nem percebia, mas agora eu reconheço. E ele chorou como uma criança. Aí a palavra diz no versículo 4: antes de Isaías deixar o palácio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volta, diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você da cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha só para você ver que maravilha, amados. Então, quando ele se arrependeu, buscou um arrependimento verdadeiro, o Senhor ouviu a sua oração. E ela ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ou seja, Deus viu que aquela oração era sincera, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus também viu as suas lágrimas e viu que as suas lágrimas eram sinceras, de um verdadeiro arrependimento. Então ele conseguiu a cura pela sua doença e ele conseguiu também mais 15 anos de vida que o Senhor deu para ele. E ainda o Senhor o livrou das mãos do rei da Síria. Amém, amados? Então você vê que a caminhada cristã, ela começa com toda a fé, ela começa com toda a força.
E no decorrer das nossas caminhadas, vem as lutas, vem as perseguições. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso amor se esfria. Então nós nunca podemos deixar o nosso primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Amém? Então que cada um de nós venhamos fazer uma retrospectiva, uma auditoria da nossa vida e veja se aquele amor por Cristo ainda é o do primeiro amor ou se já está esfriando. Se você perceber que o seu amor está se esfriando, então é hora de fazer como Ezequias fez: virar o rosto para a parede, colocar o rosto no chão e chorar amargamente e pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja para toda a eternidade o meu primeiro amor. Amém, amados? Vamos refletir sobre isso, vamos buscar o Senhor, vamos nos apegar ao Senhor, vamos obedecer o Senhor, vamos andar em santidade e arrependimento, porque o Messias está vindo e nós precisamos, amados, estar preparados para que naquele grande dia nós venhamos a subir para a eternidade com o Senhor. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, a presença de todos, essa oportunidade de estar com os irmãos, mais uma vez no poderoso nome de Jesus. Amém?